executiva do Grupo Externa de Cafeterias e que tem hoje aproximadamente 85 franqueados. Nós vamos conversar sobre essa história, esse empreendimento de sucesso e um empreendimento extremamente inspirador, partindo da história do sócio fundador Daverson Migliatti. Silvana, muito obrigada pela sua presença, pela oportunidade de levarmos ao nosso público e ao Brasil inteiro a história da Externa Cafés. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Um olá para quem está nos acompanhando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Pode Pôr Café Brasil, que já é um podcast acompanhado por mim e pelo pessoal da Externa já há algum tempo. Muito obrigada. E eu gostaria, primeiramente, antes de nós começarmos a falar sobre a criação, como que o Externa, surgiu nesse contexto de cafeterias e trazendo um lema muito inspirador, que é a democratização do café especial. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória para a gente poder te apresentar a quem está nos assistindo. Bom, como você falou, sou diretora executiva do grupo. Ingressei no time no início de 2023. Eu vim da Associação Brasileira de Franchise, da ABF. Lá também ocupei aí o cargo de diretora executiva. E aí, no início do ano, eu já conheci o Daverson, né? Porque a Externa Café é associada da ABF, então não tinha tanto contato, mas conhecia. Ele já se destacava ali como um franqueador no meio do franchise. A própria Externa Café era uma marca destaque entre os associados da ABF. E aí no início do ano veio o convite, ele me procurou, falou aí do plano de expansão da Externa Café. Gostei bastante do desafio. Como eu falei, eu já admirava a marca e o Daverson, aceitei e estou bem feliz aqui no grupo. E aí, quando a gente fala em grupo, é a Externa Café, que é a cafeteria premium, a marca, o grupo nasceu por conta da Externa Café. Temos aí uma outra operação, que é a Mini, que é uma cafeteria to go, e temos também a fábrica, que é a GH Foods, que fornece e produz os principais produtos que a gente tem hoje nas nossas lojas. Maravilha, muitos braços, de empreendimentos, isso aí em quantos anos? Porque a Externa Café, primeira unidade, você pode falar um pouquinho para a gente sobre ela? Sim, a primeira franquia da Externa Café foi no Hospital Sabará. Isso foi há 8 anos atrás que nasceu esse projeto e é uma franquia que existe até hoje, uma franquia muito reconhecida e bem importante para nós do grupo. Silvana, você é de São Paulo? Não, eu sou catarinense. Catarinense. Moro em São Paulo há mais de 10 anos já me considero uma paulistana. Como que você vê o mercado hoje de cafeterias em São Paulo, principalmente voltado para essa vertente do café especial? Ele está em crescimento, ele está equilibrado. Como é que está isso aí em São Paulo hoje? Só para a gente poder puxar um pouquinho aqui para o cenário hoje de Brasília, antes da gente começar a falar sobre realmente a história do Daverson, que é o que eu quero levar como inspiração para quem tem vontade de ter uma cafeteria ou uma franquia do Externa, que está, O cenário do café, não só aqui no Brasil, Tati, aliás, aqui em São Paulo, mas no Brasil como um todo, ele está em crescimento, A prova disso é que o Brasil é o maior produtor de café hoje do mundo, O café é a segunda bebida mais consumida no mundo. Sim. Então, tem muito espaço aqui em São Paulo para cafeterias e principalmente cafeterias especiais, que é um mercado ainda não tão explorado e que é o propósito da Externa Café, levar o café especial para os brasileiros. Vamos deixar de consumir um bom café brasileiro só lá fora, vamos consumir aqui no Brasil e trazer isso para o dia a dia. E acredito que essa proposta do Daverson veio, você está falando aí sobre o café de fora,
Ele veio por meio de uma experiência incrível, que foi visitar muitos países e conhecer muitos cafés. Então vamos falar um pouquinho sobre a história dele agora? Vamos lá. É isso mesmo. Eu costumo dizer, né, que o nascimento da Sterna Café, através do Daverson, ele teve 3 momentos importantes, né? Um deles é esse que você comentou, essa curiosidade, esse hobby do Daverson de desde muito cedo viajar pelo mundo para conhecer outras culturas e conhecer cafeterias e cafés, porque desde muito novo ele é apaixonado por café especial. Uma outra frente importante dentro dessa história é o perfil do Daverson, que é um perfil empreendedor. E aliado a isso, o terceiro ponto foi um desafio profissional que ele passou. Ele começou a carreira dele na Casas Bahia, começou como estagiário, foi crescendo e foi empreendendo lá dentro das Casas Bahias. Só que num momento, uma reorganização do grupo, várias pessoas foram desligadas e ele foi uma dessas pessoas. Então ele juntou o hobby dele, o perfil empreendedor e uma necessidade de se reinventar e criou a Sterna Café. E, inclusive, ontem, Tati, eu compartilhando aqui uma informação bem quentinha, houve o lançamento do livro do Daverson, contando a história dele, a trajetória toda, desde estagiário até o dia de hoje. E o nome do livro é Preciso Coragem para Voar. Inclusive, nossa, que legal. Essa é uma frase aí estampada em todas as nossas cafeterias. Nossa, maravilha! Vou fazer questão de ler, com certeza, para poder, pelas palavras dele, entender como é que foi toda essa trajetória. Depois a gente coloca aqui também, né? Como que a gente pode adquirir e levar para os nossos seguidores aqui esse livro. Incrível. Eu penso muitas vezes que as pessoas hoje, no contexto de mercado de trabalho, elas muitas vezes criam muitos obstáculos. E eu penso muito nisso, que realmente a visão te leva muito longe. Eu fico lendo os cases e principalmente dei muita ênfase nessa história do Daverson justamente por isso, porque o julgamento das pessoas hoje é muito prático. Viajou 60 países, deve ter vindo de uma família, né, de classe AAA, mas não é bem assim. Então a história dele parte de estágio, né, de início de carreira profissional como estagiário do CIEE, que daí vai realmente crescendo até chegar ao momento de empreender. Claro que né, com um investimento, seja ele qual for, por meio de incentivo bancário, projeto, o que quer que seja, mas é algo que hoje é extremamente possível, é muito possível, principalmente se você quer empreender na área de franquias, né? Porque você já tem um modelo pronto e eu gostaria muito que depois você abordasse isso, porque você tem propriedade para poder realmente falar a respeito. Então, eu penso muito dessa forma. A visão, realmente o estreitamento com aquele negócio, que você acreditar naquilo que você realmente vai investir, o seu trabalho, a sua dedicação e que você vai entregar ao público, né? Então, eu acho que isso é muito importante para quem hoje pensa em abrir o seu próprio negócio, principalmente voltado a cafés, né? Justamente por esse compromisso de crescimento acelerado que a gente está tendo no nosso país e valorização do nosso café. Uhum. E assim, eu acho muito interessante a proposta da Sterna, porque ela traz os grãos nacionais, como a gente pode ter acesso pelas informações da criação, traz o grão nacional com métodos internacionais e existe toda uma preocupação de levar isso ao cliente que adentra qualquer uma das unidades. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho também sobre essa proposta de realmente trabalhar interligando o café como grão, a procedência, a torrefação que vocês têm também e os métodos de extração do café. A gente foca muito na experiência na Sterna Café, né?
a experiência de proporcionar para os nossos clientes o café especial. É até difícil de explicar o café especial, porque é algo que passa muito pelo sabor, né? Sim. Mas ele é um café muito mais adocicado, então ele não tem a necessidade de açúcar. Ele é um café que tem uma torra especial e é um café que a gente diz que ele é limpo de impurezas, né? Porque todo o processo de colheita, ele é diferente do café tradicional, né? Geralmente, o café especial, ele não tem contato com o solo, para que não haja mistura de impurezas como galhos, pedras, folhas, né? Então, começa por aí a gente levar esse café especial. E aí, dentro das nossas cafeterias, é proporcionar esse café especial, mas através de diversos métodos de extração. Então, ele pode tomar um café especial brasileiro com um método americano de preparação do café, com um método francês de preparação do café. Então, é uma viagem sem sair do Brasil. É mais ou menos por aí que passa a nossa experiência. E aí, um fato curioso que eu não comentei no início, é em relação ao nome, né? Sterna, né? Uhum. Sterna é uma ave muito pequena, muito resistente, muito resiliente, que viaja pelo mundo, dá diversas voltas pelo mundo, e por isso é que o nome da Sterna se chama Sterna, né? Por essa sinergia com o nosso fundador, com o Daverson, e com o propósito da marca. Hoje ele está na gestão, mas com certeza a logística de vocês é uma logística bem ampla e bem complexa, claro, que com toda a autoridade e experiência que vocês adquiriram no decorrer desse ano. A torrefação, ela existe desde o início ou ela foi criada posteriormente? A torrefação, a gente conta com parceiros, né? A gente não tem uma torrefação própria, mas a gente tem uma torra exclusiva que foi desenvolvida pela nossa equipe técnica, e destaca principalmente a Dani, que é a nossa nutricionista, o André, que é o nosso barista, e que eles fazem, desde então, toda a curadoria do grão, para que essa torrefação prepare dentro da nossa especificidade e para que o grão chegue com qualidade para todas as nossas lojas. E tem a questão da logística, sim, em relação ao café especial ou em relação aos demais produtos, que é um desafio não só para nós, mas para o franchise como um todo, para o varejo como um todo, né? Ainda mais quando você tem diversas unidades em diversos lugares do Brasil. E aí, por isso que nesse, inclusive, plano de expansão da Sterna Café, a gente tem pensado muito bem para onde que a gente vai dar o próximo passo na hora da expansão. Porque começar a levar uma loja para um lugar isolado do Brasil, onde é só uma loja, né? A logística ela é muito difícil, o tempo de entrega é muito difícil e às vezes a qualidade do produto é prejudicada se você não tem uma boa logística e também encarece muito o produto, né? Então, a logística é um desafio aí que precisa ser bem pensado. Sim. E assim como vocês têm os parceiros para a torrefação, vocês também têm os parceiros produtores. Essa escolha dos produtores, ela varia ou vocês têm realmente produtores que estão sempre com vocês? Como que é feita essa parte da curadoria inicial? A gente tem os parceiros que estão com a gente já a longa data, mas nós também gostamos de levar cafés especiais diferentes, né? Que a gente chama o café visitante. Sim. Então, todo mês tem um café visitante diferente, além daquele café que a gente sempre... Café especial que a gente sempre serve nas nossas cafeterias. E em relação ao café visitante, a gente procura promover o pequeno produtor, né? Desde que ele tenha um café especial dentro da nossa especificidade, né? Ele tem a oportunidade de estar ali nas nossas lojas também. A Sterna valoriza muito a questão do pequeno produtor e também uma outra frente importante, né? Que está relacionada a ESG, querendo ou não, a gente acabou entrando nessa pauta aqui agora, é a questão da formação de baristas, né? Sim. Todas as nossas lojas, né? Ela precisa ter, no mínimo, um barista e a própria Sterna Café faz esse treinamento, o que é muito legal, né? A gente ajudando aí na capacitação das pessoas
E muitas vezes esses baristas continuam com a gente por muito tempo, ou às vezes eles acabam alcançando aí desafios muito maiores e crescendo, se desenvolvendo. É muito comum, às vezes, a gente esbarrar com algum barista que fez parte da história da Externa Café e que hoje está aí ganhando prêmios, né, pelo Brasil. É muito legal. Sim, eu gostaria de fazer 2 comentários sobre isso que você falou agora. Primeiramente, sobre a questão do produtor. Eu acho tão importante isso, e isso tem realmente estado em alta hoje. Porque o pequeno produtor, ele precisa, além desse incentivo, ele precisa perceber o que o café dele provoca no cliente final. Então, muitas vezes ele está conectado ao comprador do café dele, mas ele não tem a dimensão da qualidade do café, né, de como esse café é recebido pelo cliente. Então, isso é muito importante, valorizar dessa forma, né, é sensacional. Parabéns pelo trabalho de vocês. E em relação a essa questão de baristas, inclusive eu queria deixar um elogio a um barista de vocês que eu estou acompanhando. Ele fica em uma das unidades, não me recordo agora, porque são tantas aí em São Paulo, mas ele tem uma página também e ele faz alguns eventos, degustações pelo Externa. Não estou me lembrando agora aqui, infelizmente eu não anotei o nome dele. Mas eu achei sensacional, porque ele leva tanto para a página dele do Instagram pessoal, quanto nas publicações no Instagram do Externa, as técnicas de uma forma muito descomplicada, as informações sobre grãos e sobre todos os métodos utilizados. Então, assim, isso é muito importante para quem ainda não está inserido na rotina e no gosto do café especial, né? Essa descomplicação, que é a democratização do café, é muito importante nesse momento, né? Eu acho que a gente está vivendo. Sim, e Tati, pegando o gancho aí com o que você falou, né, desse barista também, tem alguns que fazem esse trabalho, então não sei exatamente de qual estamos falando aqui, mas isso vem muito da cultura da Externa, né, que nasceu lá com o Daverson, né, ele nunca passou necessidade, mas sempre teve uma vida muito simples, muito regrada, uma família humilde, né. Então, ele foi sempre muito colaborativo na jornada dele, porque ele precisava muito de colaboração para que ele pudesse crescer. E isso ele trouxe para dentro da Externa Café e isso é disseminado para as pessoas, né? Vamos compartilhar o que a gente sabe, as informações e o conhecimento. Então, faz parte aí do DNA da Externa. E hoje isso tem sido levado muito em cursos de capacitação, em workshops, porque ser barista não é simplesmente você saber conduzir uma máquina de um café expresso. Vai muito além. Hoje é necessário que realmente você estude, se atualize, né? Que você tenha uma boa performance e uma linguagem, como eu falei, descomplicada. Então, assim, realmente não são todas as cafeterias, inclusive cafeterias grandes, de grupos de cafeterias, que tem um especialista ali para poder estar no atendimento diário. Muitas vezes o barista ele está ali, né, em alguns momentos, mas eu acho assim importantíssimo. Esse é o grande diferencial do café especial. Você né, ter uma pessoa na ponta final ali que vai preparar o seu café e que vai te informar sobre o que você está ali, né, a bebida que você está consumindo. É isso mesmo, Tati. Além de falar a história daquele grão, que é muito legal, explicar o que é o café especial, ter o grão especial na loja, mas é saber preparar o café especial. Porque senão ele pode se transformar num café comum e aí a experiência, ela termina ali, né? E eu costumo dizer que, né, o exemplo da Ferrari, né? Não adianta você ter uma Ferrari e não ter uma estrada boa para andar. Se você pegar uma Ferrari e for andar numa estrada de terra batida, você não vai conseguir ver o potencial da Ferrari. É a mesma coisa o café especial. Se você não souber preparar o café especial, você não vai entender o que é, o que a gente está falando, né? Como é bom tomar um café especial. É verdade. Perfeita a sua analogia, é isso mesmo. Eu acho que é por aí. A gente pode ter um bom grão, pode ter um bom armazenamento, mas se realmente na hora de extrair esse café você não tiver uma pessoa, né, que tenha o conhecimento e que saiba falar a respeito,
a experiência não fica completa, né? Isso mesmo. Antes da gente falar um pouquinho sobre o modelo de franquia, vamos falar um pouquinho sobre o cardápio do Sterna? Vamos. Porque, assim, realmente, eu já fiz muitos elogios, né? Mas eu fico encantada, não só com a beleza do que vocês oferecem, mas com o sabor, porque eu também já fui à cafeteria e já provei as delícias e os cafés maravilhosos. E então eu sou suspeita para falar. Eu vou deixar esse momento para você falar um pouquinho sobre o cardápio, como que ele é elaborado, os cuidados que vocês têm em relação aos insumos e ao preparo de todos esses alimentos. O nosso cardápio é bastante diversificado e ele varia conforme o perfil de loja, né? Um cardápio para loja de hospital, ele é um cardápio, sempre com café especial, claro, mas o cardápio para uma loja de rua, ele já é mais elaborado do que o de hospital, né? Inclusive, a gente tem loja, como eu falei, hospital, lojas de rua, prédios comerciais, estamos agora conversando com shoppings, estamos conversando também com aeroportos. Vai vir aí bastante novidades sobre a Sterna em 2023 e 2024 principalmente. Inclusive quiosques, né, Silvana? Quiosques também, temos já quiosques e tem essa possibilidade. E aí o cardápio, então, ele é diversificado, mas sempre a gente preza muito pela qualidade, pelo sabor, né? E a gente tem desde os cafés especiais, cafés gelados, espécies de chocolates, outros tipos de bebidas, essas tradicionais, sucos, enfim, temos também. Parte de coquetelaria, drinks, vocês servem? Não em todas as lojas, porque nem todas podem, né, ter o consumo de bebida alcoólica, mas temos também. Temos, inclusive, drinks alcoólicos com café, para quem gosta. Vamos ter até uma ação bem bacana aí no Dia dos Pais, que a gente não divulgou ainda, mas dando aqui só um spoiler para vocês, bem gostoso aí. E em relação aí, temos lojas, por exemplo, que a gente tem um famoso brunch, né? Que é uma delícia, que eu sei que você já provou e fiquei feliz que você tenha gostado bastante, né? Uhum. É um brunch realmente delicioso. Temos aí nossos bolos especiais, salgados, tortas. E temos também a opção de almoço, né? Não é o nosso foco, mas a gente quer que a experiência seja completa para o nosso cliente, né? Se ele não consegue passar lá para tomar um brunch no período da manhã ou da tarde, enfim, ele pode passar no horário do almoço, almoça com a gente e depois no finalzinho toma um café especial. Olha que incrível que você está falando, que veio ao encontro de um podcast que eu fiz ontem, de uma cafeteria, uma rede de cafeteria em Brasília. Ele falou justamente isso, ele também é o diretor executivo da rede, e ele falou assim, inicialmente nós não tínhamos almoço, mas as pessoas chegavam lá e falavam assim, o que você tem para eu poder comer uma refeição mais consistente? Nós temos sanduíches, toasts e tudo mais. Mas não tem almoço? Não tem almoço. E aí eles resistiram muito. Mas realmente hoje é uma necessidade. Porque a rotina das pessoas nem sempre ela está conectada com aqueles períodos, né, de pausas para almoço, jantar, café da manhã, por isso o brunch, né, que você pode tomar em horários alternativos, pode comer em horários alternativos. Mas as pessoas hoje, às vezes, 3 horas da tarde, elas querem um almoço. Isso e aí mesmo. ele falou assim, olha, a pessoa falava assim, não, então tá, então eu vou almoçar e depois no final do dia eu volto para tomar um café. E aí daí a necessidade de atender o público dessa forma. Sem dúvida. E tem também, porque às vezes o cliente se identifica com a cafeteria e ele vai sair para almoçar, mesmo sendo no horário do almoço, ele não quer ir num outro restaurante, ele gosta do ambiente da Sterna, então ele quer estar lá também para almoçar no horário tradicional. E eu fiquei apaixonada, né, pela Sterna Jardins, porque ali você tem um espaço externo muitíssimo agradável, né, que tem uma parte ali que tem eu não sei, ali uma águazinha ali, né? É um espaço super agradável, com um balancinho,
totalmente instagramável. Então, isso realmente completa o seu momento, né? A sua experiência, não só gastronômica, vamos dizer assim. Sim, essa loja é a nossa principal loja hoje, e esse ambiente instagramável é algo que a gente tenta levar para todas as nossas lojas. É claro que essa dos Jardins, pelo espaço, né, ser uma área muito maior, então acaba permitindo que seja essa área instagramável, essa área diferenciada um pouco maior do que nas demais. E nessa, inclusive, nas finais de semana, né, é uma sensação aqui em São Paulo no momento, a questão dos brunches, por serem deliciosos, e aí fica aqui o convite para quem está nos acompanhando. Tem bastante fila, já informo, porque realmente está na moda, porque realmente é um lugar agradável, gostoso, mas ao mesmo tempo a gente tem um jazz para quem está esperando, aos domingos, por exemplo. A nossa franqueada lá, a Val, ela tem muito cuidado com os clientes, então quem eventualmente está na filinha esperando, ela passa servindo um pãozinho de queijo, alguma coisa, para que a experiência, até no momento da espera, ela seja agradável. Isso é muito bom. Aqui em Brasília, nós temos um público que frequentemente está em São Paulo, né? Então, essa ponte aí, ela é bem forte, né? Brasília-São Paulo. Sim. E vale muito a pena, tá? Para os nossos seguidores de Brasília que estiverem em São Paulo, conhecerem, principalmente essa unidade. E a gente já sabe, né, que os bons restaurantes em São Paulo, muitas vezes a gente tem que marcar com antecedência, outros a gente precisa ali enfrentar uma filinha, mas dessa forma fica extremamente tranquilo, né? Silvana, a Externa, ela já foi considerada, né, e é considerada, considerada uma cafeteria revelação em alguns prêmios, né, e vários prêmios, na verdade, pela Associação Brasileira de Franchising, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esses prêmios que a Externa já conquistou, pra gente poder começar aqui a inspirar quem de repente está pensando em abrir uma franquia. Sim, então eu vou começar pelo prêmio da Associação Brasileira de Franchise que você falou, que é o CEF. Esse é um prêmio, a pesquisa ela é feita junto aos franqueados, na verdade, né? Para entender como é que está o suporte da franqueadora lá na ponta. Então é um prêmio muito importante, principalmente para quem pensa em adquirir uma franquia, né? Olhar se essa rede, se essa franquia é associada à BF e se tem esse prêmio de excelência que a gente aí tem ganhado já há muitos anos. E a gente tem outros prêmios também, como você comentou, a gente tem um prêmio aí da empresa Pequenas Empresas e Grandes Negócios, da revista, né? Sim. Temos aí Cafeteria Revelação, pela revista Expresso, prêmio da All Shop. A gente procura sempre se inscrever quando tem esse tipo de premiação, onde tem sinergia com a Externa, né? Porque são selos importantes para mostrar para o mercado, né, todo o nosso potencial, não só para quem pensa em adquirir uma franquia da Externa, mas também para os clientes, né? Sempre que a gente vai num restaurante, numa cafeteria, quando a gente vê aqueles prêmios lá, aqueles reconhecimentos, passa uma confiança aí até maior. Em relação ao perfil, vamos lá, vamos traçar aqui de uma forma bem prática e bem descomplicada. Quero adquirir uma franquia da Externa Cafés. Claro, não basta querer. A Externa também precisa observar o perfil desse interessado. Vocês fazem uma pesquisa, uma triagem, como que é feito isso? Porque o nome de vocês é um nome muito forte hoje, né, no setor de franquias, então com certeza vocês precisam passar, o interessado precisa passar por uma análise aí, né, de perfil. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Sim, acontece, mas a gente conversa com todo mundo. Nosso time de expansão, ele conversa com todo mundo que nos procura. Sim. Porque às vezes naquele momento, por alguma razão, não dá um match para que ele seja um franqueado externo, mas num segundo momento pode ser que isso aconteça. E o perfil, né, ele tem que ter um perfil empreendedor.
né? Porque adquirir uma franquia da Externa ou de algum outro segmento, né? Quando você adquire uma franquia, a jornada empreendedora ela é mais fácil, porque você adquire um produto, um serviço que já foi testado, validado no mercado e que conta aí com o apoio de um empresário experiente, que é a figura do franqueador. Isso facilita muito a jornada, né, de quem quer empreender. Mas a pessoa também precisa se movimentar, né? Não é só adquirir a franquia, abrir as portas que as coisas acontecem. A pessoa precisa se movimentar, precisa fazer a gestão do time, precisa fazer a gestão do caixa. Então, ter um perfil empreendedor é muito importante para que o negócio dê certo. E, às vezes, por falta aí de informações, o que está tudo bem também, né? As pessoas pensam um pouco diferente, que é um pouco mais fácil. Não, tem que se movimentar, tem que trabalhar bastante, como em qualquer outro lugar, né? Com bastante trabalho, foco e disciplina, as coisas acontecem. Se ficar com os braços cruzados, a gente não vai ter cliente entrando na nossa loja. Então, a conversa, né, do time de expansão passa muito por isso. Se a pessoa tem essa veia empreendedora, se é uma pessoa que vai atrás, que gosta de café, acho que esse é um ponto importante também, gostar de café, até para a pessoa se sentir feliz com o negócio que ela está adquirindo, né? Se você não gosta de café ou estou pensando em abrir um restaurante de sushi, poxa, mas eu não gosto de comida japonesa, acho que vale pensar 2 vezes, talvez não seja o melhor caminho. Eu acho que você tem que se identificar com o objetivo daquele negócio que você quer, né? Eu acho que é complicado, assim, é uma visão extremamente comercial somente, não funciona, né? Eu acho que a paixão tem que ter uma pitada de paixão boa aí, para que realmente você imerja, né? Se sinta imerso, de fato, naquele seu propósito. E Tati, e o Daverson, ele fala sobre isso também, e tá no livro dele, que ele conta que antes dele ser franqueador, ele foi franqueado. E ele foi franqueado de diversas marcas. E quando ele foi franqueado de marcas do segmento de alimentação, né, ele sempre deu muito certo, sempre funcionou muito bem. Quando ele resolveu diversificar demais e foi para o segmento de moda feminina, o negócio não performou, porque ele não tinha afinidade e ele é um baita empresário. Então, independente, né, se você é um grande empresário ou não, a questão da afinidade aí, ela fala alto no final. É verdade. Você se sente à vontade de nos passar aqui em relação a um modelo de negócios de franquia, um valor mínimo para investimento? O valor é difícil porque isso depende da localização do ponto comercial, da metragem da loja. Então, eu vou falar um valor aqui que pode eventualmente distorcer para menos ou para mais. Tá. Mas o que eu posso dizer para quem está nos acompanhando, que é só nos procurar nas redes sociais, ou @externacafé, o nosso site é Externa Café. Lá tem o WhatsApp de contato do time de expansão. A resposta é muito rápida, a conversa é muito rápida. A gente procura dar um atendimento diferenciado também, não só para o nosso cliente final lá na ponta, quem quer tomar o nosso café especial, mas para quem quer eventualmente adquirir uma franquia da Externa Café. Então é muito rápido, viu? E a questão e também, por exemplo, metragem, né, digamos assim, para precificação. Um quiosque, ele tem uma metragem mínima de 10 metros quadrados. Já uma loja, uma metragem mínima de 40 metros quadrados. Então, tudo isso interfere no preço. Então, é melhor eu não falar aqui para não distorcer nenhuma informação. O site de vocês em relação a isso, ele é totalmente intuitivo e realmente bem organizado. Eu acho que ali já dá um panorama bem legal em relação à estrutura e, claro, outros detalhes, né? Isso aí já é realmente um contato mais interno, né, com vocês. Você não quer dar mais um spoilerzinho pra gente, não? Porque você falou do Dia dos Pais. Eu quero saber sobre a expansão, os projetos futuros aí do Externa, pra gente poder deixar o pessoal assim animado. Quero sim, que a gente está bem feliz e trabalhando bastante nesse plano de expansão. E neste momento a gente está num chamado plano de 100 dias, onde a gente está preparando a casa para crescer ainda mais.
porque hoje a nossa capacidade, né, de trabalho, ela está muito voltada para as 85 lojas. Para a gente dobrar esse número, que é no mínimo aí a nossa expectativa, a gente precisa trazer mais pessoas para dentro do time. Então, nós trouxemos recentemente aí um CFO, a gente olhar cada vez mais os números, isso é muito importante em qualquer negócio. Fica a dica aqui para as pessoas também que querem adquirir um negócio, fazer alguns cursinhos sobre gestão financeira, porque é aí muitas vezes que o negócio não dá certo. Às vezes o negócio é muito bom, mas se você não faz a gestão do seu fluxo de caixa direitinho, o projeto não para de pé. E a gente trazendo pessoas de outras áreas, da área de compras, da área de BI, né? Porque hoje dados, sem análise de dados também, você acaba não tomando as melhores decisões. Então, trazendo ferramentas importantes de automatização para a gente ganhar agilidade no dia a dia. E o time de expansão está desenhando, né, para onde que a gente vai expandir, né? Quais outras áreas. Aonde aqui em São Paulo a gente ainda pode crescer, e tem muito espaço para crescer em São Paulo. E olha que a gente está aí em quase 50, nós temos quase 50 lojas em São Paulo, mas temos espaço para crescer ainda mais. E outros estados, né? Por exemplo, nós temos lojas já no Paraná, então faz sentido que a gente continue crescendo no Paraná. Temos loja no Rio de Janeiro, então faz sentido que a gente continue crescendo no Rio de Janeiro. Então, vamos crescer lá, como é que a gente vai chegar no candidato desses outros estados, né? Temos aí as mídias digitais, que hoje é um ótimo canal que todo mundo usa para se conectar, né, de diversos assuntos, como a gente aqui, né, usando, né, a mídia digital, mas também tem a questão de feiras presenciais, que hoje ainda é muito importante. Tem inclusive, 2 consultores de expansão estão essa semana em São José do Rio Preto, porque está acontecendo uma feira presencial de franquias, eles estão lá apresentando a Externa Café. Então, o nosso plano Passa Hoje, ele está muito focado em preparar a casa para a gente se tornar muito maior do que a gente é. Então, vão ouvir falar ainda mais da gente, esse é o plano, né? Ouvir falar bem, e a gente, com isso, vai conseguir fomentar cada vez mais o propósito da Externa Café, que é levar um café especial para os brasileiros. Incrível, muito bom. Para nós que estamos assim inseridos, né? Eu falo assim, eu mergulho no mundo do café especial todos os dias. Eu estudo o tempo todo. A gente precisa realmente buscar nos aperfeiçoarmos, né? Inovações, mecanismos de modernização, seja por meio de informações ou de instrumentos que possam nos conduzir. Então, é incrível acompanhar esse crescimento de vocês e ver que cada vez mais vocês estão motivados a fomentar esse crescimento e levar cada vez mais qualidade. Eu quero deixar aqui, né, realmente a minha admiração pelo grupo, pela história do Davidson. Espero poder estar com ele em algum momento, conhecê-lo, porque eu tenho certeza que ele realmente deve ter muita história para contar. A gente, às vezes, faz um canal, né, para levar a história até as pessoas, mas muitas vezes estar com quem realmente imaginou e criou e teve toda essa jornada, essa trajetória até chegar a esse momento é incrível. Então, Silvana, eu quero assim deixar o canal aberto para você nesse momento, para que você coloque aqui aos nossos seguidores todos os contatos, e a gente também faz isso sempre, a gente compartilha vocês com o maior carinho e curtimos todo o trabalho e tudo que vocês fazem. Vamos ficar de olho nessa surpresa aí que vem no Dia dos Pais, já vamos colocar isso aí para o pessoal também acompanhar. E parabéns pelo seu trabalho, né, por estar à frente também, dentro da sua linha de trabalho. Eu acho que isso é fundamental,
Hoje, um grupo, ele se forma com pessoas que realmente têm uma excelência de trabalho e que trazem resultados, né, cada vez melhores para o empreendimento. Então, agora eu vou deixar aí aberto para você passar as informações finais e te agradecer muito de coração. Tati, agradeço também as suas palavras, o seu carinho pelo espaço aqui. Eu já convidei, né, quando as câmeras estavam desligadas, mas agora aqui para ficar registrado, quando você estiver a São Paulo, por favor, nos avise para a gente tomar um café especial numa loja externa. O Daverson junto com a gente, Patrícia, todo mundo aí da produção que está aqui com a gente hoje está convidado. E para quem está nos ouvindo, né, as redes sociais da Externa é muito fácil, a Externa Café, tanto no Instagram, estamos agora no LinkedIn, estamos também ingressando no TikTok. O nosso site é Externa Café, lá tem todos os endereços das nossas lojas, e-mail, WhatsApp de contato. E quem quiser conhecer mais da franquia Externa também, lá tem os contatos e, enfim, quem quiser conversar comigo, estou à disposição, é só entrar lá no site, qualquer e-mail, qualquer telefone e avisar, eu vi a Silvana no Pode Pôr Café, quero bater um papo sobre ter uma franquia da Externa, eu estou super à disposição também para conversar com todo mundo. Então, Silvana, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer, assim, incrível esse podcast com você. Nós vamos levar o mais rápido possível para os nossos seguidores e para o Brasil inteiro conhecerem essa nossa história aqui, nesse nosso encontro, vamos dizer assim, a história do Externa Café. Eu te agradeço muito, agradeço a equipe que está te acompanhando aí, a minha equipe aqui. Sabemos, né, em off aqui, isso que eu estou falando para você agora, sabemos em off aqui, né, o suor que foi um pouquinho, mas deu certo. Muito obrigada de coração, e indo a São Paulo, com certeza será um prazer tomar um café com vocês e bater muito papo sobre o Externa, viu? Acesse aí, @Externa Cafés. Externa Cafés? Especiais ou Externa Cafés? Externa Café. Externa Café. Só que tem tanto Externa Café, gente. Quando você entra no Instagram, tem Externa Café Jardins. O primeiro que apareceu, Externa Café, é o da franqueadora. É o da franqueadora. Mas isso. Assim, as lojas, cada loja tem o seu @ ali no Instagram. Isso. Também. Não é isso? Isso mesmo, cada loja tem o seu Instagram, mas acessando o Externa Café, que é o oficial da franqueadora, dá para saber um pouquinho de cada loja. É isso aí. Um grande beijo para você, muito obrigada pela participação. E a vocês que nos assistiram, eu agradeço também de coração, espero que vocês tenham gostado. E como eu sempre digo, o café sempre será a nossa melhor conexão. Até o próximo episódio.